Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, o advogado e professor Fernando Maciel. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença aqui em Contextualizando. O meu bom dia. Eu gostaria de falar inicialmente sobre recuperação judicial. Do que se trata realmente, gostaria que o senhor se expressasse de uma forma bastante simples para que o leigo pudesse compreender. Primeiro, bom dia, Flávio. É uma satisfação poder estar com você aqui no seu programa, poder partilhar com a sua assistência um pouco do que a gente conhece sobre esses assuntos que vamos tratar. A recuperação judicial é uma forma que o legislador encontrou, como o próprio nome diz, de tentar recuperar empresas e pessoas físicas também, que porventura tenham, em face da situação do comércio, da situação financeira, chegado a um ponto de não poder honrar com os seus compromissos, não poder pagar mais o salário dos seus funcionários, não poder mais pagar os fornecedores, enfim, de estarem prestes a fecharem as portas. Então, como o interesse do legislador é no sentido de que essas empresas e essas pessoas físicas, mas sobretudo as empresas, elas continuem atuando no mercado, dando emprego, pagando impostos e realizando atividade comercial, eles criaram uma lei, uma legislação para que elas possam se recuperar e voltarem ao cenário, atuando completamente livres dessas situações. Quais seriam as diferenças básicas entre recuperação judicial e falência? A falência, ela é um momento posterior à recuperação judicial, não é? Se porventura a recuperação não obtiver êxito. Se a recuperação não obtiver êxito, que a finalidade da recuperação é, como o nome já diz, recuperar a empresa, fazer com que ela resolva os seus passivos e ela retorne ao cenário limpa e pronta para continuar atuando. É dar vida, injetar vida na empresa. A falência não. A falência, a empresa ou não conseguiu realizar uma recuperação judicial, sequer propôs uma recuperação judicial, e ela existe para que, alienando ativos dessa empresa, às vezes dos sócios da empresa, se possa pagar o máximo de credores possível e que se evite que esses credores também, sejam eles públicos ou privados, tenham prejuízo. E quais seriam, doutor Fernando, os efeitos da recuperação judicial em relação à própria empresa, aos que têm crédito junto a essa empresa e aos trabalhadores? Veja, existem classes, né, de credores e essas classes, na recuperação, elas serão trabalhadas de acordo com um plano de recuperação para que elas recebam de acordo com essas classes. Então, prioritariamente os trabalhadores, depois aqueles que têm crédito garantido e assim sucessivamente. Então, o que é que ocorre em regra? É estabelecido um prazo, um período para que essas empresas fiquem com suas dívidas suspensas, né? De imediato elas já ficam com suas dívidas suspensas, execuções, etc., suspensas, e após esse prazo, elas vão começando, de acordo com o plano de recuperação judicial, a pagar esses credores de acordo com essa ordem. Então isso vai fazer com que, ou deve fazer com que, ao final de um determinado período, esses créditos estejam sanados. O que é que o credor tem que fazer? Ele tem que habilitar o seu crédito na recuperação. Primeiro, a empresa que está em recuperação, ela apresenta o rol do que ela entende que ela deve e a quem ela deve, e aqueles credores vão analisar, vão verificar se eles estão contemplados ali corretamente. Se estiverem contemplados, eles estão habilitados. Se não estiverem contemplados, eles vão discutir aquilo dentro da recuperação. Existe algum prazo para que a empresa comece a pagar, por exemplo, aos seus empregados, aos seus trabalhadores? A empresa ela tem um período inicial aí em que ela fica com todos os seus pagamentos suspensos, mas dentro desse plano, esse plano é que vai especificar o período para esses pagamentos, com a prioridade dos empregados, porque são dívidas alimentares, né? Esse critério de prioridade é estabelecido em lei ou fica a critério, digamos, do administrador? Ele é estabelecido na lei da recuperação e de acordo com o período do seu crédito, né? Mas, por exemplo, o crédito trabalhista, ele é prioritário absolutamente. Doutor Fernando, qual o critério para a escolha do... É administrador, me parece, né? A pessoa que vai gerir a recuperação judicial. O administrador judicial é escolhido pelo juiz da recuperação, de acordo com o notório saber daquela pessoa, se ela tem preparo dentro da área de recuperação, se ela tem reputação ilibada,
Se ela tem formação para aquilo, o juiz, a critério dele, dentro de um rol que ele deve ter, ele escolhe aquele administrador. E como é que se estabelece o valor a compensar pelo trabalho a pessoa que exerce essa função de administrador de uma recuperação Vai ser judicial? avaliado o tamanho da recuperação, o efetivo trabalho que ele vai ter, a situação da empresa em recuperação, e aí vai ser estabelecido dentro de um critério básico, padrão, né, do mercado, aquele vencimento dele. Bom, outro tema para a gente abordar, indenização por danos morais. O que é que significa isso? Veja só, todos nós, pessoas físicas sobretudo, hoje mesmo os tribunais superiores entendem que a pessoa jurídica em determinadas situações também tem dano à imagem, né, que é uma forma de dano moral. Todos nós podemos ter a nossa honra, a nossa imagem, o nosso sentimento, né, inclusive a nossa própria estética, prejudicados por terceiros. Quando isso ocorre, quando esses terceiros prejudicam as pessoas na sua honra, na sua imagem, na sua fama, não é? No conceito que elas têm na sociedade ou no próprio autoconceito que elas possuem, não é? Esses terceiros podem ser penalizados pecuniariamente. E aí isso se chama indenização por dano moral. É como se esses terceiros atingissem a moral, né, da pessoa e essa pessoa pudesse, em face disso, ser compensada de alguma forma. Dessa forma é a forma financeira, né? Então, isso vai variar de situação para situação, vai variar de pessoa para pessoa. Isso pode se dar no meio digital, isso pode se dar num jornal, por exemplo, físico, isso pode se dar numa entrevista, isso pode se dar numa discussão, não é? Num comentário que se faça chegar à comunidade, à sociedade. Então, tudo isso pode gerar um abalo na imagem, na moral, no conceito das pessoas. E como se chegar a um valor? Como se estipular um valor para a indenização? Veja, Flávio, os valores de indenização por dano moral, não existe um padrão para isso, né? Um parâmetro especificado. Você tem parâmetros da legislação e parâmetros da jurisprudência, daquilo que os tribunais vêm entendendo. O que é que se pede hoje? O que é que o Código de Processo pede hoje, né? A legislação processual civil e civil pedem hoje. Que você, quando demanda, você, quando pede o dano moral, você, dentro dos seus critérios de avaliação de jurisprudência, de legislação, etc., você estabelece um valor que você acha que deve ser indenizado. E aí o juiz, após toda a instrução do processo, ele vai avaliar se aquele valor é devido ou se é menos do que aquele valor. Aquele é um valor padrão. Outra coisa com relação, que é muito comum hoje em dia, indenização em decorrência de acidente de trânsito. E aí? O acidente de trânsito, ele pode causar danos físicos, estéticos, né? Físicos mesmo, de saúde à pessoa. Ele pode gerar também o que se chama de lucro cessante, porque aquela pessoa ficou sem trabalhar em face do acidente, e aquele período que ela fica sem trabalhar, ela fica sem poder auferir os ganhos dela, às vezes, né? Sobretudo quando ela é um autônomo ou é um comerciante, alguma coisa assim. E existe, né, o próprio seguro DPVAT para determinadas situações, e para outras situações, que são essas situações que não estão aí albergadas, independente disso, você pode estabelecer essa indenização, com base também nos mesmos critérios. Então, com base no que você se prejudicou fisicamente, com base nos custos que você teve, por exemplo, de recuperação, hospitalar, etc., com base no que você deixou de ganhar em face de ter se afastado do seu trabalho, além dos prejuízos que você pode ter tido no seu automóvel, se for um acidente de carro com carro, enfim, tudo isso daí. Outra coisa, é muito comum a gente também, infelizmente, a gente está acompanhando o noticiário principalmente, vítima fatal de acidente de trânsito. Então, vamos supor que um profissional tem uma boa remuneração mensal, de repente ele se vê vítima fatal no acidente de trânsito. A família, até que ponto pode requerer indenização? A família, em havendo a comprovação de que não foi ele o causador do acidente, né? Mas que houve uma negligência, imprudência, imperícia do terceiro que causou o acidente, ou mesmo em determinadas situações se fala de uma responsabilidade objetiva ou transubjetiva, que significa que independente dessa culpa ele responderá, essa família ela vai poder sim ingressar com a ação pedindo, de acordo também com esses critérios de jurisprudência,
um valor pela vida que foi ceifada, pelo que ele deixou de oferir e sustentar essa família durante um determinado período, né, que vai ser estabelecido aí a critério do que ele ganhava, do que se comprovar. Então ele terá direito a uma indenização por dano moral à família e também por lucros cessantes, que efetivamente constituem dano material. Mas não é muito comum a gente ver isso. Não, veja, nós já tivemos casos nesse sentido, tanto a gente defendendo aquele que causou o dano, como o que se dizia causar o dano, como aquele que sofreu, a família que sofreu o dano. Não é uma coisa tão comum, mas existem muitas ações nesse sentido. Aqui em Alagoas mesmo? Sim, aqui mesmo. Um outro tema para a gente analisar a partir de agora. Direitos humanos e direitos individuais. Como separar? Veja só, os direitos individuais, todos nós, né, seres humanos, em face da nossa natureza, em face da nossa condição, né, de humanos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer civilização, né, organizada, nós temos direitos que são inerentes à nossa condição humana, como direito à vida, como direito à alimentação, como direito à liberdade, né? Muitas vezes pode não ser respeitado, mas esses direitos são inatos. E esse ser humano, ele possui, de acordo com as condições políticas, geopolíticas, que ele convive, esses direitos que são específicos dele, direitos individuais, que algumas vezes se comunicam com os transindividuais, que são os direitos humanos de forma geral, e são direitos que eles efetivamente têm na sua condição própria, individualizada, né? Então, por exemplo, você tem o direito de demandar judicialmente e comprovar efetivamente aquilo que você está pleiteando. Como tem o direito de se defender, esse direito, que é o direito à justiça, né, é um direito também individual. Não perde a condição de ser um direito humano, porque o direito humano ele abrange todas essas condições, inclusive os direitos individuais. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial nessa entrevista com o professor e advogado Fernando Maciel, e daqui a pouco a gente volta falando sobre um tema muito recorrente atualmente, as compras pela internet e os problemas decorrentes dessas aquisições que ocorrem muitas vezes. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, na TV Pajuçara, o advogado e professor Fernando Maciel. Doutor Fernando, vamos ao tema que a gente anunciou antes do intervalo, que é compras pela internet. Quais são os principais problemas que decorrem dessas compras? Veja, Flávio, as compras pela internet, primeira coisa, né, que se tem que ter cuidado, se você está comprando num site que é seguro, que efetivamente exista, né, aquela possibilidade dele estar fornecendo a você o produto que ele está ofertando ali. Se ele está intermediando um outro fornecedor, né, que é muito comum também, às vezes você compra um determinado produto numa plataforma e ela está intermediando uma série de fornecedores, né? Como você tem a situação do Amazon mesmo, que você vai lá, você compra livro, você compra produtos eletrônicos, você compra... E ela está intermediando ali uma série de fornecedores, né? Mas a sua relação jurídica primeira é com aquele que você está ali fazendo a compra. Muito embora todos... Com quem você fez contato. Com quem você fez contato. Muito embora todos ali fazem parte de uma cadeia de fornecedores que são responsáveis solidariamente perante você enquanto consumidor, né? Mas... então, primeira coisa, verificar essa questão do site, se é um site seguro. Porque acontece muitos fatos, já aconteceu inclusive comigo, de você comprar num determinado site, você compra no impulso, quando você menos espera, você não recebe o produto, não recebe o serviço, porque aquilo ali era na verdade um site falso para pegar o seu cartão de crédito, para pegar o seu dinheiro, e você não receberá o produto. Uma vez feita a compra, se efetivamente foi no fornecedor que exista mesmo, que seja fornecedor, você tem às vezes o problema da entrega do produto fora do prazo, da entrega do produto fora dos padrões que você comprou, não é? Em quantidade, em qualidade, em utilidade mesmo. E às vezes você compra no impulso um produto que você nem queria nem precisava, e quando chega para você não era aquilo que você imaginava.
Então, essas situações todas, o direito do consumidor ele alberga e possibilita que você tente resolver, né? Por exemplo, se você faz uma compra de um produto que chegando na sua casa você verifica que não era necessário, que você se arrepende dessa compra, né? É o que se chama de uma compra entre ausentes, você poderá fazer a devolução desse produto e ser restituído em até 7 dias. Então, assim, você tem situações que você terá como se defender, né? Nesse caso da restituição, ela tem que ser a troca, por exemplo, por um outro objeto ou uma retribuição pecuniária? Não, esse arrependimento você terá direito de ser retribuído pelo valor que você pagou, em espécie, em dinheiro, ou restituição no cartão, como seja, da forma que você fez o negócio, né? O site não pode lhe obrigar a receber um outro produto em troca desse produto. Isso é possível em outras situações. Quando você, por exemplo, recebe um produto que vem com um vício, você terá um prazo, dependendo do produto, um prazo aí de solicitar ao fornecedor para que ele conserte esse vício, né? E se isso não se efetivar, você vai poder optar entre receber o dinheiro de volta, receber um abatimento no preço, trocar por outro produto. Aí existe, cada situação é uma solução diferente. Bom, uma situação que é bastante recorrente também é você adquirir um produto turístico, por exemplo, né? Você aluga uma casa para temporada e tal, e quando chega para ver o imóvel, que só conhece até então através de fotografia, né, de vídeo e tal, não é o imóvel. Isso é uma coisa que acontece muito, as pessoas com essas plataformas todas hoje que existem, né, porque na verdade o mercado de consumo mudou completamente, então você hoje tem inúmeras plataformas turísticas em que você pode ver a sua hospedagem, você vê uma imagem, às vezes até a possibilidade no site de você fazer uma visitação online, né, digital, aquele imóvel, você visita, é uma maravilha. Quando você chega lá, não é daquela forma. Então isso lhe dá o direito ou de desistir da compra, se for possível, porque você tem outras coisas que você comprou também, passeios, etc. Você desistir daquela compra e ser restituído, ou se utilizar e ser indenizado pelos prejuízos que você efetivamente teve, né? Agora, você tem que comprovar que não houve só uma expectativa sua, que ali efetivamente você foi enganado. Muito embora, como é uma relação de consumo, se você tiver a inversão do ônus da prova deferido, quem vai ter que provar o inverso é o fornecedor, né? Houve um caso, há pouco tempo atrás, há uns 3 ou 4 anos, uma pessoa conhecida minha, agora está em Brasília. Então, através de fotos, né, que ela viu pela internet, ela alugou uma casa em Recife, no período de carnaval. Fui para Recife, no endereço que foi indicado, né? Não era, a casa não estava para alugar. Ela teve de recorrer à família para poder pernoitar os 3 dias que ela reservou. Nesse caso é uma coisa muito grave, que inclusive pode haver responsabilidade até criminal, né? Dependendo da situação. Mas aí com certeza ela tem direito de ser indenizada pelo dano material que sofreu e pelo dano moral mesmo, né? Porque ela ficou desalojada, né? E a gente ri, né, da situação, mas é uma realmente situação grave, bastante desagradável e grave. Desagradável. Outra coisa, nessas compras por internet, que garantia o consumidor pode ter? Além dessa, evidentemente, de certificar se o site, né, a plataforma... Veja, na verdade, nesse tipo de relação, em regra, para que você receba o produto, você faz o pagamento, quer seja através do cartão de crédito, na maioria das vezes, não é? Quer seja através de uma plataforma de pagamento, você vai lá e faz o pagamento em espécie, às vezes até em Pix, não é? Quando você faz o pagamento através de uma plataforma de pagamento ou através do Pix, é mais difícil você ter uma garantia. Quando você faz através do cartão, se dentro do prazo, antes de vencer sua fatura, você descobre que você foi enganado ali, você pode tentar cancelar aquela compra, não é? E impedir que você seja cobrado por algo que você não recebeu ou recebeu de uma forma diferente do que você ajustou. Isso gera situações, às vezes, até complicadas, porque muitas pessoas também, por outro lado, podem se utilizar como uma forma de dar o golpe, né? Faz a compra, ou depois que o produto é devidamente despachado, compra em várias prestações, vai lá e cancela o cartão. Mas isso vai dar para elas a responsabilidade criminal, né?
Então, a segurança é efetivamente você fazer uma pesquisa primeiro sobre aquela compra que você vai fazer. No caso das compras de produtos perecíveis, como fazer? Se você compra um produto perecível e ele vem com algum vício, vem estragado, você vai lavrar ali a maior forma de prova que você puder ter, né? Em determinadas situações você pode lavrar até um boletim de ocorrência, se aquilo causou um mal, alguma coisa. Você tira foto, se documenta do máximo que você puder e tenta efetivamente ser restituído pela empresa que lhe fez a venda, mostrando que aquilo que você recebeu está aquém do que foi aconteceu. Eu, por exemplo, já comprei através da internet vinho e quando o vinho chegou estava ruim, estava arrolhado, como a gente chama, né, avinagrado. E a empresa prontamente me mandou outra, mandei foto do produto, tal, da coloração, e eles me mandaram prontamente outra garrafa. No caso das compras, do Fernando, por telefone ou online, que a pessoa tem o direito da restituição do valor. No caso dessas compras, aí eu lhe pergunto, é preciso que o bem adquirido tenha algum defeito ou não? Ou simplesmente a pessoa... Veja, se você se arrepende até 7 dias, você pode desfazer o negócio e ser restituído sem nenhum problema. É o que se chama de compra entre ausentes ou compra à distância, né? Mas se ultrapassar esse período da chegada do bem, aí você tem que ter um vício ou um defeito, né, nesse produto para que você possa desfazer o negócio. Agora, uma questão agora que não tem nada a ver com consumo, muito pelo contrário. O senhor, como jurista, como é que avalia esse conflito de atribuições entre o poder legislativo e o poder judiciário, que está acontecendo com bastante frequência? Veja, constitucionalmente falando, não existe poder maior do que o outro. Todo poder é igual, todo poder ele convive ali dentro da sua área de atuação, no que Montesquieu chamava de pesos e contrapesos, né? De uma convivência que, em tese, tem que ser harmônica, altiva e cada um dentro da sua função. Obviamente, como os poderes são constituídos por seres humanos, muitas vezes se extrapola a função de cada poder, né? O que a gente vê, ao meu ver, como alguém que atua dentro do direito, é que, às vezes, por inação do poder legislativo, muitas vezes o poder judiciário é chamado a ocupar espaço, porque não existe espaço de poder vazio. Todo espaço de poder que se estabelece ele é preenchido por alguém ou por alguma instituição. Então, em face do momento histórico que a gente viveu nos últimos anos, esse poder judiciário ocupou um determinado espaço que talvez não lhe pertença no todo. Mas esse avançar, ele também se constituirá ao longo do tempo, e é isso que a gente está vendo agora, o poder legislativo reagindo a isso, ele vai se readequando. É uma questão natural. Se você analisar historicamente em todos os lugares do Ocidente, não sei do Oriente, mas do Ocidente, onde existem esses momentos de embate, é um momento de readequação. Primeiro algum poder ele se estabelece mais forte, depois aquele outro poder, quando aquela situação passa, ele vai se realocando. Então eu acredito que a tendência é cada um ficar cumprindo a sua função, o seu dever, né? E essa questão agora, bastante atual, o Legislativo está querendo propor mandato para o ministro do Supremo. Eu particularmente sempre defendi isso, né? Quando eu fazia parte da ordem, enquanto dirigente de instituição, né? Quando eu fui secretário-geral, quando eu tive a honra de servir a advocacia nessa função, e como advogado em artigos e outros, eu sempre me posicionei que, como em muitos países do Ocidente, os membros dos tribunais superiores, sobretudo em um tribunal político como é o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal político, a gente não pode enxergá-lo somente como um tribunal jurídico, porque a função dele também é política, ele deve ter mandato. Agora, quanto seria esse mandato? Hoje se defende 10 anos, eu acho que é um tempo razoável. 10 anos de mandato? 10 anos, eu acho que é um tempo razoável. Vamos ver. Menos de que isso é pouco e mais do que isso é muito. Vamos ver o que é que ele resolve para lá. Vamos ver, né? Doutor Fernando, muito obrigado pela presença aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista com o advogado Fernando Maciel no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana.